Como avaliar métricas e criar um relatório de resultados. Alô Brasil, alô mundo, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre relatórios, sobre métricas, sobre entrega para os clientes. Eu vou te falar um pouquinho sobre a importância, como que você faz isso. E vou te mostrar na prática, né, o documento que eu utilizo aqui para poder enviar para os nossos clientes todos esses resultados. Então a primeira coisa que eu preciso te dizer ao iniciar esse vídeo é para que serve o relatório e qual que é a importância dele. Esse relatório dentro da nossa profissão como social media nada mais é do que um documento onde você mostra para o cliente o que deu certo, o que deu errado, quais foram os números, porque os números não mentem. Não adianta você dizer que a estratégia deu certo se no número está dizendo que deu completamente errado. É ele quem vai, de fato, provar aquilo que você está falando, dar embasamento para sua fala e, claro, gerar mais autoridade para o seu trabalho. O relatório, ele vem muito baseado no que vocês conversaram lá no início do mês, porque normalmente ele é apresentado no fim do mês ou no início do mês seguinte. Ele normalmente também é ali por cerca de 30 dias, então do primeiro dia até o último dia do mês, e assim a gente mostra para o cliente a nossa estratégia foi essa, o caminho que a gente percorreu foi esse, e esse foi o resultado. Então ele nada mais é do que o resultado da sua estratégia. Dentro desse relatório, você vai incluir as informações de números que as próprias redes sociais vão te entregar. E aí depende da rede social que você está gerenciando, se é Instagram, se é YouTube, se é TikTok. Vou falar do Instagram, que é um dos mais comuns, eu sei que a maioria de vocês gerencia Instagram, mas o mesmo caso se aplica às outras redes sociais, então fiquem tranquilos com o coração em paz, porque dá pra você pegar essa informação aqui e adaptar para outras redes. No Instagram, você tem duas formas de ver as métricas. Uma métrica de postagem e uma métrica geral do perfil. A métrica das postagens vai estar ali embaixo dela em Insights. Você consegue ver alcance, impressão, número de seguidores novos que chegaram. Você consegue ver várias coisas muito baseado naquela publicação específica. O que quer dizer que se teve 5.000 alcances, a gente alcançou 5.000 pessoas só com aquela publicação. E a gente tem as métricas gerais do perfil, então quantas pessoas a gente alcançou no mês com todas as publicações, somando tudo que foi postado. Quantas visitas a gente teve no perfil de uma forma geral, não através de uma publicação específica. Então tem essas duas formas e a gente gosta de trabalhar com as duas em união. Primeiramente, entendendo o que é alcance. Alcance é literalmente o que a palavra diz, né? Quantas pessoas você alcançou, quantas contas únicas você alcançou. E impressão é quantas pessoas, quantas vezes, na verdade, a sua publicação foi vista. Qual que é a diferença de alcance e impressão? É que no alcance nós temos contas únicas e na impressão pode ser uma mesma conta vendo várias vezes. Então, se eu tenho 5.000 de alcance, significa que 5.000 pessoas, 5.000 contas únicas viram minha publicação. Se eu tenho 5.000 de impressões, significa que a minha publicação foi vista 5.000 vezes. E aí, uma mesma pessoa pode ter visto 3, 4, 5. Não é de contas únicas. Visitas ao perfil, é o que o próprio nome diz. Clique no link também. O restante é tudo muito didático, né? É o que o próprio nome diz, referente àquela métrica. Então, sabendo o que significa cada uma das coisas, a gente vai para análise dessa métrica na prática. E nós vamos voltar lá no que eu falei no início do vídeo. O seu relatório, sua análise de métrica é baseada no seu objetivo. Por isso que não existe, não tem como você fazer uma postagem, um conteúdo sem um objetivo. Porque tudo aqui, gente, gira em torno do objetivo. Não tem nada que você faça durante essa produção de conteúdo, durante seu gerenciamento, que não gira em torno desse objetivo, entendeu? Tudo é voltado para ele. Então, eu preciso que você pare agora e pense o seguinte: o meu objetivo esse mês era que a gente tivesse um número maior de seguidores, porque o meu cliente acabou de criar conta, ele acabou de chegar no online, então ele precisa crescer a base, ele precisa crescer o perfil, então nosso objetivo era que chegasse mais seguidores. Vou entrar lá nas métricas gerais e vou ver, nas métricas gerais deu que ele cresceu 1.000 seguidores, beleza? A gente teve um resultado aqui muito bom, né? Dependendo aí de como foi o caso, teve um resultado aqui muito bom. Mas, qual publicação que me rendeu mais seguidores? E aí é uma outra métrica que você vai avaliar. Você vai lá em cada publicação, vai olhar, essa publicação aqui me rendeu mais seguidores. Legal, vou tirar print dessa publicação, vou tirar print desse número de seguidores, vou colocar os dois no relatório e vou mostrar para o meu cliente para que ele veja que essa publicação deu muito certo. Então, de repente, a gente pode testar esse mesmo conteúdo, a gente pode testar esse mesmo formato para que a gente consiga ter resultados tão bons assim também no mês seguinte. E da mesma forma que você avalia os pontos positivos, você vai avaliar os negativos. Qual a publicação deu errado? Tipo assim, nossa, isso aqui não dá pra gente fazer nunca mais porque não funciona nesse perfil. Ou então, se deu errado ali a métrica, né? A gente não conseguiu alcançar o número de seguidores. Por que deu errado? Será que o conteúdo tava muito genérico? Será que o público não estava engajando direito por alguma razão? Será que é a arte? Será que é, de repente, a edição do vídeo? O que a gente pode melhorar para que a gente tenha resultados significativos no mês seguinte? E aí a gente vai pegar todas essas informações e vai fazer uma reunião com o cliente para mostrar para ele esse relatório e apresentar para ele essas informações. E existem alguns formatos. Você pode utilizar um aplicativo pago, e aí eu recomendo dois, que é o Dashgo e o Reportei, que são aplicativos que já pegam todas as métricas ali e já montam um relatório
relatório para você de forma automatizada, ou você pode criar o seu próprio relatório, e aí essa etapa vai ser gratuita, porque você vai ter esse arquivo com você para sempre, é só você alterar os dados, e com isso você vai mostrando ali para o seu cliente, pontuando com ele quais são as métricas e as informações relevantes. Aqui na Windy a gente utiliza relatório desses programas, DashGo e Reportei, mas eu fiz um modelo especial para os meus alunos, porque eu sei que muitos deles não tinham condição de pagar aplicativos como esse mensalmente. Então os meus alunos têm acesso a isso, e se você também quiser ter acesso, o link tá aqui embaixo para que você possa baixar uma vez e ter isso aqui para sempre. Dentro desse relatório, ó, a primeira etapa é colocar aqui quais foram as principais métricas. Então, quantos seguidores chegaram em cada rede social. E a Letícia, ele não tem Facebook e YouTube, então só, ó, apagou, pronto, sumiu. Qual que foi o alcance, então quantas pessoas ele alcançou, quantas impressões, taxa de engajamento, tudo isso você consegue ali nessa parte de insights que eu te falei dentro da rede social. Uma coisa que eu gosto de colocar também e mostrar pro cliente é quais foram as ações que nós fizemos. E isso não tem nos relatórios do Reportei nem do DashGo, então eu incluo do meu próprio arquivo lá dentro, porque tem como fazer essa customização. E a gente consegue, olha só, colocar pro cliente qual foi a campanha que a gente fez, qual que foi o objetivo, quais foram as datas. Então aqui a gente tem meio que um mapinha de como que foi uma linha do tempo de como que foi o mês. E dentro desses conteúdos do mês, quais foram os tipos de conteúdo? A gente teve o conteúdo de educação, ou então você pode trocar por conteúdo de topo, meio, fim, de funil, e sempre explicando pro cliente, porque é essa explicação que dá embasamento ao que você tá fazendo. Porque se você só falar, eu fiz conteúdo de educação, e ele tá, tipo, ah, legal. Agora, se você explica o porquê, ele começa a falar, nossa, que menino inteligente, gostei disso aí. Então ele começa a te ver como autoridade, sabe? Ele começa a te ver como uma pessoa que realmente entende o que tá fazendo. Em seguida, a gente gosta de colocar também aqui top postagens, ou seja, quais postagens performaram melhor. E sempre explicando pro cliente, não é uma coisa solta. Eu coloquei as postagens que performaram melhor e vou explicar pra ele, ó, essa postagem performou melhor e na nossa visão, no nosso estudo, no nosso conhecimento, a gente entende que performou melhor porque esse tipo de vídeo costuma dar melhor mesmo nas redes sociais, ou porque esse tipo de carrossel costuma engajar mais, ou porque você apareceu o cliente, você nunca aparece, então isso aqui engaja mais nas redes sociais. Então, explicar pra ele, pra que ele entenda a importância. Mesma coisa com Reels. Story, mesma coisa. E dentro dos Stories, eu até não falei isso pra vocês aqui, mas vocês também conseguem ter insights específicos, métricas específicas do Story, daquele Story. Então, quando você arrasta pra cima ali no Story, você consegue ver exatamente quais são as métricas daquele Story específico. E você pode colocar aqui quais performaram melhor e também explicar pro seu cliente por que que performou melhor. Depois, nós vamos para informações demográficas, né? Então, qual que é a média de idade de quem tá chegando ali ou de quem já está ali? Qual que é o lugar que essa pessoa normalmente tá? E a gente coloca tudo isso no gráfico. Esse gráfico, ele é editável, então você consegue alterar aqui no Canva mesmo. Melhor horário de postagem. E a gente vai perceber que esse horário de postagem já tem lá no Instagram, mas no decorrer do tempo você cria o seu próprio horário de postagem, porque às vezes o Instagram não te dá essa precisão. Então, mesmo que ele te diga que é 8 horas da manhã, você percebe que meio-dia é um horário melhor pro seu público. Então, não se prendam a essa métrica específica da rede social. E aí, a gente já coloca aqui dentro do nosso relatório quais são os próximos passos, mas não vou mostrar isso pra vocês porque não faz parte desse conteúdo. Mas quero que vocês entendam que o relatório, ele é extremamente importante para que a gente consiga mostrar pro cliente como que funciona o nosso trabalho, qual que é o resultado que a gente tá gerando pra ele, qual que é a diferença que a gente faz na empresa dele. Porque sem relatório, o cliente fica, tipo, seguindo no automático. Em algum momento, ele vai achar que ele só tá gastando dinheiro com você e não tendo esse dinheiro de volta. E o relatório, ele mostra pro cliente que é um trabalho de formiguinha, mas que a gente tá dando passos e que a gente vai conseguir chegar lá. Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente e que vocês tenham arquivos como esse pra poder apresentar. Depois você baixa esse arquivo, envia pro cliente e ele pode deixar aquilo ali guardado como um documento mesmo referente ao mês na parte de marketing da empresa dele. O link tá aqui na descrição. Mais uma vez, é só você clicar e baixar. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, me deixa também aqui nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal. Te vejo nos próximos. Um beijo e até lá. Tchau!